Ele está ministrando a palavra. Eu creio que aqui a maioria sabe, mas se não sabe também é bom deixar ciente. Hoje, possivelmente, é o último culto onde eu estou aqui com vocês. Eu estou de mudança, estou me mudando para Belo Horizonte. Eu serei missionário em tempo integral em Belo Horizonte, então eu estarei indo para a base da Jocum. A Jocum, para quem não sabe, isso significa Jovens com uma Missão. Então, eu ficarei por lá, a princípio, por 5 meses, onde eu estarei como missionário em tempo integral, vivendo o Evangelho, vivendo na dependência do Senhor. E hoje ainda eu tenho que ir para lá, então, assim, é um privilégio poder estar aqui, um privilégio poder ver todos que eu convidei, meus amigos lá em cima. Esse coração foi bonitinho. E amém. Eu certamente sentirei muita saudade de todos. Eu já falo isso aqui desde já, mas eu vou falar no final também. Estou segurando minhas lágrimas até que você chega aqui, que daqui a pouquinho eu vou ficar todo encharcado aqui, vocês podem ver, pode ter certeza. Mas com certeza eu sentirei muitas saudades. Aqui é o lugar onde eu me converti, aqui é o lugar onde eu me batizei, onde eu cresci, onde o Senhor trabalhou tanto no meu coração. E deixar isso daqui é dar uma certa dor no coração. Acho que para todos que são muito próximos, para todos que têm uma ligação, é muito difícil. Eu, com 21 anos, eu nunca mudei de casa na minha vida. Eu, com 21 anos, nunca estive longe dos meus amigos. Estudei na mesma escola por anos e, para mim, é muito difícil começar uma vida totalmente do zero e não da forma que talvez eu sonhava, porque eu não era cristão, então, para mim, o sonho de me mudar de cidade era para ir estudar, era para ir trabalhar, condições melhores de trabalho, era para ir para outro país. Eu tenho muita vontade de ir para algum país de língua inglesa, seja Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, onde fosse. Mas, para a glória de Deus, é por algo muito maior do que eu podia pensar ou imaginar. É muito mais do que ir estudar, é muito mais que ir trabalhar, é ir fazer aquilo que o Senhor nos chamou. É ir fazer aquilo que o Senhor nos convida. E eu gostaria de falar, de trazer uma palavra aqui hoje. Eu estava pensando muito aqui sobre qual palavra eu poderia trazer. Eu pensei sobre trazer uma palavra a respeito da parábola dos perdidos, que viria depois da parábola do grande banquete, para quem lembra aqui e quem estava aqui quando eu peguei. Mas aí eu vi que talvez não faria tanto sentido. Eu também pensei em algumas outras palavras, mas o Senhor me direcionou a falar um pouco mais também sobre chamado. O Senhor me direcionou a falar também sobre aquilo que Ele nos chama, por que Ele nos chama, o que é ser chamado. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Não fui musical, que isso é? Tá bom, estou aguardando. Amém, irmãos? Então, eu desde já convido a quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gente, eu acho que é a primeira vez que eu tomo água na vida em cima do altar. Eu nunca tinha tomado dessa água antes. Eu sempre tá garrafinha, eu nunca tomo água, eu sempre estou falando direto, mas... Amém. Primeira vez, né? Vai ser a palavra de Gênesis 3, né? Gênesis 3, versículo 8. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam no jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e a mulher e lhe perguntou: onde você está? Amém? Vamos até aqui. Já oramos, já entregamos esse momento nas mãos do Senhor. Ao mesmo tempo que eu estou bem nervoso, eu estou bem confiante daquilo que o Senhor deseja passar para a igreja no dia de hoje. Então, a gente começa aqui falando sobre Adão e Eva, sobre a criação de Deus. Nós estamos no livro de Gênesis. Gênesis, a criação, o princípio de tudo. E esse livro é extremamente interessante, e aqui a gente consegue ver algo do coração do Senhor. Nós sabemos que Deus, sendo completo em si mesmo, Deus não sendo dependente de ninguém, Deus sendo totalmente completo em sua trindade, ainda assim olhou para tudo que havia em seu redor e disse: ainda há lugar.
Deus olhou para tudo que existia ao seu redor. Deus olhou para si mesmo e o seu coração bondoso e nos diz: ainda há lugar. E aí Deus começa a criar tudo: céus, terra, as coisas observáveis, as coisas que não podemos observar. Tudo se inicia em Gênesis. É onde nós vemos o princípio, o início de tudo. E Deus não fez tudo isso porque Ele estava sem nada para fazer. Deus não fez tudo isso porque Deus estava entediado, porque Deus estava sem nada, ou que não tinha nada para fazer naquele momento em sua Santíssima Trindade e resolveu criar alguma coisa por criar. Mas Deus tinha um propósito no coração. Deus tem um propósito de criar porque Ele deseja trazer vida. Deus deseja trazer luz. Deus deseja trazer alegria. E por isso que nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou tudo. E Ele se alegrou da sua criação. Deus fez tudo. Deus criou tudo que nós podemos ver e o que não podemos ver. E Deus viu que tudo isso era muito bom. É muito interessante porque a gente vê todas as criações de Deus dos 7 dias. É muito interessante a forma que Deus chamou tudo à existência. Porque Deus simplesmente falou e tudo veio à existência. Tudo veio à existência. A gente vê que Deus faz os céus e a terra. A gente vê que Deus cria o mar. Deus cria a parte que se chama terra, ou continentes. Deus cria a vegetação. Deus cria os animais. É muito interessante essa parte, para quem talvez nunca percebeu, que quando Deus ele cria os vegetais, aquilo que a gente vê como vegetação, árvores e tudo que a gente sabe disso, quando você percebe no texto, você vê que não existia nem sol e nem lua ainda. Não existia. Então a criação de Deus ela é tão absurda, que Deus criou isso. Deus criou toda a vegetação, e a gente sabe que todo tipo de vegetação precisa de luz, precisa de sol, precisa de uma luz natural. E Deus ainda assim criou tudo isso enquanto ainda não havia nem sol nem lua. É tão interessante isso porque lá em Apocalipse, em contraposição a isso aqui, a gente vê que quando o anjo fala sobre, acho que João fala sobre a Jerusalém, a nova cidade de Deus, a gente vê que Deus é a luz dessa cidade. Não vai existir mais sol e nem lua, porque Deus é a luz que ilumina tudo. Então o que eu creio, o que eu vejo aqui nesse momento de Gênesis é que Deus era a luz. Deus iluminava tudo. As plantas não precisavam de sol, porque a luz de Deus era muito mais do que suficiente. Deus simplesmente fez para poder colocar as coisas em ordem. Então a gente vê toda essa criação de Deus, tudo que Ele faz, e tudo como é grandioso, como é perfeito, como a vontade do coração de Deus é perfeita em fazer tudo isso. E a gente chega na parte onde Deus cria o ser humano. Então Deus cria cada um de nós, os primeiros seres humanos. Deus cria Adão e Eva. E aqui fica um detalhe muito importante sobre essa parte, sobre a criação de Deus. Quando a gente fala sobre a criação de Deus, e quando a gente vê no livro de Gênesis que ele fala que tudo é muito bom, e Deus viu que tudo era bom, e Ele se agradou de tudo, a gente percebe que existe talvez uma diferença de como nós somos atualmente e como é o plano original de Deus para que nós fôssemos. Por exemplo, eu quero deixar aqui um exemplo do que nós não fomos feitos para ser. Nós não fomos feitos para cansar. Você não é feito para cansar. A criação original, o plano original de Deus era que nós não nos cansássemos. Por um ponto, nós não fomos feitos para sofrer. Deus não nos fez para sofrer. O plano original era não sofrer. Nós não fomos feitos para viver a vida com pressa. Deus não nos criou para viver a vida com pressa. Tanto é que Adão e Eva eles eram imortais, eles eram eternos. Eles não morreriam. Então não era para viver a vida com pressa, era para aproveitar tudo e principalmente aproveitar da presença de Deus, da intimidade com Deus. Era para isso. Aliás, não só era, mas é para isso que o Senhor nos criou. Então o Senhor não nos fez para cansar, mas quantas vezes nós temos andado tão cansados? Cansados em meio à nossa rotina, cansados em meio ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, às situações que se levantam em nossas vidas, as aflições que vêm, nós nos sentimos cansados. Mas o Senhor nos criou foi para descansar. E não só descansar, mas descansar nele. Nosso descanso é nele, mas pelo pecado ter entrado no mundo através do ser humano, nós não sabemos mais descansar.
existe em nós o desejo de descanso e um descanso no Senhor, mas nós não sabemos descansar, porque é muito difícil de parar. Então, eu tenho certeza que não é só para mim, mas é muito difícil de parar. É muito difícil você alinhar a sua vida para você falar, cara, agora eu preciso descansar. Eu preciso descansar. E não só descansar de dormir, de deitar, de tirar férias, mas descansar no Senhor. Porque o nosso descanso, o Senhor nos projetou para ter descanso nele. Então é por isso que muitas vezes nós não encontramos descanso. Você pode ir para a praia, você pode viajar, você pode pegar férias de quantos dias forem necessários. Mas se você não descansa no Senhor, você vai continuar cansado. Você continua cansado. Você continua se sentindo exausto. A sua carne pode ser que, ok, ela está descansada, mas o seu espírito ele está cansado. Porque nós não alimentamos o espírito da forma que ele precisa. Nós não damos o descanso ao espírito da forma que ele precisa. E quando eu falo de não fomos feitos para cansar, eu falo também junto aqui sobre a pressa. Acho que fica muito junto aqui. Nós não fomos feitos para andar com pressa. Eu e você não fomos feitos para ter a vida e correr com pressa. O propósito original de Deus não era isso, mas o propósito original de Deus é que nós conhecêssemos Ele em vida, nós conhecêssemos Ele sem pressa. Mas o que o mundo de hoje em dia nos traz? Pressa. Pressa. Você tem que ter performance, é o que o mundo cobra, você tem que ter performance, você tem que trabalhar bem, você tem que fazer isso aqui, até os 20 anos você já tem que fazer isso, 18 anos, a primeira coisa que você faz é tirar a carteira, você não pode deixar mais pra frente, senão vai atrasar a sua vida, você não pode deixar para fazer faculdade depois dos 30 anos, que isso aí é um atraso, você não pode já ter filhos logo na casa dos 20 anos, porque isso é um atraso, e é o que o mundo fala hoje, é o que o mundo nos diz hoje. Essa pressa nos é cobrada uma performance que nós não conseguimos dar. A gente vê nas redes sociais que existem pessoas que de fato são exemplos, são pessoas muito boas, mas nós não somos todos iguais. Cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo para acontecer todas as coisas. Nem todos andam no mesmo ritmo, na mesma sintonia, na mesma frequência, mas nos é cobrado algo que nós não podemos dar, essa pressa, essa performance, essa coisa da perfeição. Nós precisamos ser perfeitos, seu corpo precisa ser perfeito. Se você é meio gordinho, você já não serve, mas se você é magrinho também você não serve. E é isso que o mundo tem nos ensinado hoje em dia. Se você não faz nenhuma cirurgia plástica, você não presta, e por aí vai. E por aí vai. Essa é a pressa que tem nos incomodado atualmente. E nós também, muitas vezes, estamos tentando andar conforme essa música. Nós estamos tentando dançar conforme essa música. Dançar conforme essa música. E nós não fomos feitos para sofrer. Você não foi feito para aguentar luto. Você não aguenta o luto. Quando alguém morre, alguém de importância para você, você não aguenta. Você chora, você não aceita. Existem as fases do luto, você não aceita, você não acredita, você deseja esquecer isso, mas não tem como. Você não foi feito, nós não fomos feitos para sofrer. O Senhor não nos criou para vivermos uma vida sofrida, mas uma vida onde descansássemos nele e tivéssemos o nosso prazer nele. Mas com o mundo que nós vivemos e aonde o pecado entrou, aonde as pessoas se afastaram de Deus, nós não encontramos mais esse descanso. Ou pelo menos o mundo vai nos mostrar inúmeras alternativas de um falso descanso. Um falso descanso. Mas nós cremos que o nosso descanso ele está no Senhor. Nós cremos que o nosso descanso é o Senhor. O nosso descanso é a palavra de Deus que nos conforta, que nos alivia, que nos confronta, mas é para o nosso bem. Para o nosso bem. Então Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano perfeito. De todas as vezes que Deus criou alguma coisa durante esses 7 dias, o ser humano foi o único que ele simplesmente veio até nós e nos criou com suas próprias mãos. De resto, Deus fez tudo com o poder da sua palavra. Mas para nós, cada um de nós, Deus desejou fazermos conforme a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. Então o homem era perfeito. O homem era quase, assim, é meio difícil dizer isso, mas o homem era praticamente um semideus. O homem era puro, o homem era imortal, o homem ele tinha completo relacionamento com Deus, o homem tinha total suficiência no Senhor, independência do Senhor. O Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher para que descansasse nele, para que eles fossem completos no Senhor,
para que eles fossem completos em si, completos com o que Deus fez. Essa é a criação original de Deus. Esse é o plano original de Deus. Então, o plano original de Deus é para que nós sejamos felizes. É para que nós descansemos e é para que a gente viva com calma. É para que a gente não viva apressado. É para que a gente não viva se cobrando por causa do mundo de hoje em dia. É para que a gente não fique se cobrando com as demandas que o mundo nos exige atualmente. E por que nós não estamos vivendo o plano original de Deus? Já que eu apresentei todo esse plano lindo e com certeza com muitas outras coisas que eu poderia falar, por que então nós não estamos vivendo aquilo que Deus fez originalmente? Porque o pecado entrou no homem. Porque o homem resolveu desobedecer. Irmãos, o universo inteiro, quando o Senhor criou, era como uma música, era como uma dança perfeita. Imagine uma dança perfeita com uma música perfeita. Era esse o mundo, era esse o universo que o Senhor criou. Mas de repente os homens, ou o filho do homem, não quis mais participar dessa dança. Os homens não queriam mais cantar essa música. E o homem desobedeceu. Então, como a gente vê aqui na palavra, no capítulo 3, tem o nome, tem a sugestão de nome, que é a queda, a gente vê que Satanás ele seduz a mulher, ele seduz o ser humano, e nos leva a um lugar onde nós não precisávamos estar. Nos leva a um lugar onde não era para nós estarmos. Mas o ser humano não quis. Ele acreditou naquilo que a serpente, Satanás, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, falou, mas não quis acreditar no Senhor. Quando a gente vê, o Senhor dá uma ordem muito clara: vocês podem pegar de tudo, façam de tudo dentro desse jardim. Mas uma coisa eu falo a vocês: não peguem, não comam do fruto da árvore do conhecimento. Porque se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Então, a estratégia de Satanás aqui é desconcertar tudo aquilo que Deus falou. É inverter. A estratégia de Satanás até o dia de hoje é inverter aquilo que Deus criou. Porque Satanás não tem poder de criar. Satanás não tem poder de criar nada. Satanás não tem poder para inventar algo novo. Porque ele era só um anjo e um anjo caído. Então, o único poder dele é persuasão. Ele tenta persuadir conosco. Ele tenta deixar as coisas ao contrário. E o que nos é dito aqui é que Satanás ele vem até o homem, vem até a mulher e fala: olha, sabe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus falou com vocês que se vocês comerem, vocês iam morrer, correto? Fala: sim, a gente ia morrer. Gente, para de acreditar nisso, por favor. Vocês não vão morrer. Certamente vocês não morrerão. Nada a ver. Confia nisso não, cara. Deus falou isso pra vocês? Nada a ver, cara. Vocês não vão morrer. Primeiro, o medo de vocês era esse, que Deus mataria vocês? Vocês não vão morrer. E a mulher foi persuadida por isso. Porque esse é o poder de Satanás, persuasão. Ele tenta nos enganar. Ele tenta inverter as coisas de Deus. É a única forma dele tentar vencer alguma coisa. Mas nós cremos que ele já é um derrotado. Nós cremos que ele já perdeu essa batalha. Nós cremos que o nosso Deus é um vencedor. Nós cremos que com ele nós somos vencedores. Amém? Então, o universo era como uma canção perfeita até o homem decidir parar de cantar. Até o homem decidir parar de fazer parte desse movimento perfeito que os céus faziam, que o universo fazia, que Deus fez tudo isso. E como que eu entro no chamado em meio a tudo isso? Bom, o pecado entrou no ser humano. O ser humano pecou, errou, foi rebelde, desobedeceu. E o peso que o pecado... O que o pecado nos traz? O pecado nos traz um peso de culpa. Quando nós pecamos, o pecado nos traz peso de culpa. Sentimento de ser culpado. Sentimento de você querer se esconder diante da face de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente vê aqui em Gênesis 3, no versículo 7, a gente vê aqui: então os olhos de ambos se abriram depois de comer o fruto. E percebendo que os olhos que estavam nus costuraram folhas de figueira e fizeram assim para si. E ao ouvirem a voz do Senhor, aqui um ponto muito importante, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado nos faz querer esconder da presença de Deus. O pecado nos faz querer ficar totalmente escondidos, fugir da presença de Deus.
Quantos de nós já não pecamos e de repente a gente sente vontade, a gente não quer orar. Você fala assim, cara, eu não vou orar, eu estou me sentindo muito sujo. Eu não creio que Deus vai receber a minha oração estando em pecado, tendo pecado. Então o que a gente faz? A gente se esconde. E isso é natural do ser humano, a gente se esconde, a gente foge. Infelizmente esse é o normal, nós fugimos, nós nos escondemos. E quando ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, a gente vê no livro de Gênesis que o Senhor visitava todos os dias. O Senhor andava no meio da sua criação todos os dias para ter relacionamento. Então imaginem o Senhor entrando naquele jardim e chamando cada um, chamando Adão, Eva, cadê vocês? Cadê vocês? Eu estou à procura de vocês, eu quero ter um relacionamento. Mas o homem se escondeu. O homem fugiu. Fruto dessa fuga, nós vemos até o dia de hoje. Nós temos pessoas que, infelizmente, nunca conheceram o que é estar na presença e ser íntimo com Deus. Existem pessoas hoje que não conhecem a palavra de Deus, que se voltam a muitas outras coisas menos a palavra de Deus. E esses, por algum momento, pode ter sido eu e você. Eu e você. Quando nós não conhecíamos Deus, a gente queria fazer de tudo menos conhecer. A nossa carne, ela quer fazer de tudo menos conhecer a Deus. Menos aplicar disciplinas espirituais sobre a nossa vida, que é a oração, jejum e leitura bíblica. Porque a nossa carne sabe que a oração ela é a morte da carne. A carne não se alimenta de oração, de leitura, de jejum. Mas o espírito se alimenta. O nosso espírito que é alimentado. Então é por isso que a gente não gosta. Se a gente alimenta demais a nossa carne, a gente passa a ficar cada vez mais distante da vontade do Senhor. A gente passa a ficar cada vez mais distante da intimidade com Deus, do coração bondoso de Deus que nos criou para sermos amados, que nos criou para nos amar. Deus não te criou, irmão, para que você possa, porque Ele estava à toa, porque Ele estava sem nada para fazer, ou porque você simplesmente é um objeto e Deus te criou por si só. Não, Deus te criou porque você tem um propósito. Deus te criou porque Ele te ama. Deus nos criou porque Ele nos ama, Ele deseja nos restaurar dia após dia. Já que estamos caídos, já que o pecado nos separou, é uma barreira contra o Senhor ainda assim, sabendo que nós estamos errados, Ele ainda assim vem ao nosso encontro. Porque se não for assim, a gente não vai até o Senhor. Se não fosse por Cristo, a gente não iria até o Senhor. Mas Cristo se entregou. Cristo se entregou para que hoje pudéssemos estar aqui. Cristo se entregou para que nós pudéssemos lembrar que nós somos amados, que Ele deseja restaurar a criação, a dança perfeita do universo. Ele deseja nos colocar de volta nessa dança. Ele deseja nos sintonizar de volta com essa canção. Ele deseja colocar de volta todas as coisas no plano original. Eu acabei de falar do plano original. O plano original de Deus é para que nós fôssemos felizes e completos nele. Não em nós mesmos, mas nele. Que nós tivéssemos um relacionamento com o nosso próximo, com a criação de Deus e com o próprio Deus. Esse é o plano original que o Senhor nos trouxe. Então, a gente vê no versículo 9. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Eu quero falar um pouco aqui também. Eu disse que eu estou com um tema de chamado. E o que então é o chamado de Deus? O que é ser chamado? O que é dizer que você tem um chamado? Chamado é um convite para estarmos mais próximos de Deus. É estar diante de Deus. E era tudo que Adão e Eva não estavam naquele momento. Estavam distantes, estavam escondidos, por vergonha, por medo. E por que Deus nos chama? Por que Deus deseja nos chamar? Porque nós estamos longe. Essa é a verdade. Se Deus chama, é porque estamos longe do que Deus quer para nós. Então por que Deus nos chama? É porque nós estamos num lugar onde Ele não deseja que a gente esteja.
E isso não se aplica só a quem não conhece a Deus, a quem vive no mundo, a quem vive uma vida secular. Mas isso acontece de todas as formas, para você que serve, para você que é cristão e para você que não é cristão. Deus te chama porque Ele deseja colocar num lugar onde Ele quer que você esteja. Apenas. Você pode servir no altar a vida inteira, mas se Deus te chamar para alguma coisa é porque Ele quer te mover de lugar. Você pode estar na igreja a vida inteira e servir dentro da igreja, mas se Deus te chamar é porque você não está no lugar que Ele deseja que você esteja. Simplesmente. Simplesmente. E o desejo de Deus para conosco é intimidade. Deus nos chama não é para que nós sejamos meros instrumentos nas mãos dele, porque nós não somos objetos. Você não é um objeto. Talvez nós tenhamos a mentalidade de que Deus me chama só para servir, Deus me chama para ser usado na pregação, para ser usado como pastor, para ser usado no louvor, mas a verdade é que Deus te chama para relacionar com Ele. Deus não te criou como um objeto. Deus não te cria só para te usar e te descartar. Não é para isso que Deus nos criou. Esse não é o plano de Deus. Deus nos chama porque nós somos filhos e Ele quer que sejamos filhos do Senhor. Ele nos chama porque nós estamos longe e Ele deseja ter relacionamento. Deus deseja cuidar do seu coração. Deus deseja cuidar da sua ansiedade. Deus deseja cuidar das coisas que você não fala para ninguém. Deus deseja corrigir os seus caminhos. Deus deseja te dar a vida eterna. Deus deseja. Se Ele não desejasse, para que Ele enviou o Filho? E Ele enviou o único Filho. O único Filho. E é para isso que Deus nos chama. Para intimidade. Intimidade. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos filhos. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é que nós nos acheguemos ao Pai, para que nós venhamos a saber que nós temos um Pai que é amoroso, um Pai que nunca nos deixou, um Pai que não nos abandona, um Pai que conhece todas as nossas dores, um Pai que conhece tudo, sabe tudo. Deus sabe tudo de cada um de nós. De cada um de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. De cada um de nós. O primeiro chamado ele aconteceu com Adão e Eva, quando eles saem da presença de Deus. Deus os chama de volta. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Deus deseja nos chamar de volta ao lugar que nós não deveríamos ter saído. O lugar da presença, o lugar onde jamais deveríamos ter arredado o nosso pé. O chamado de Deus para nós é para sermos filhos. Todos nós somos chamados para ser filhos. E o que é? Existe o chamado e também existe a vocação. Talvez você já tenha ouvido esses dois termos em algum momento. O que é a vocação? É a resposta de dentro para fora. Se eu fosse resumir para vocês o que é chamado de vocação, chamado é a resposta de fora para dentro. Vocação é a resposta de dentro para fora. É quando Deus nos chama. Deus está querendo que nós estejamos próximos dele. E o que é a vocação? É entregar a Deus aquilo que nós temos. É entregar a Deus aquilo que Ele também nos chama para fazer. É entregar a Deus aquilo que Ele almeja de nós. Então, como filhos, o Senhor nos chama para esse lugar de estar perto. E o Senhor também nos envia. O Senhor nos envia como filhos amados para proclamar o seu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Para restaurar relacionamentos que foram quebrados no jardim. Para restaurar relacionamentos que um dia foram quebrados. É para isso que o Senhor nos chama. É para esse lugar que o Senhor nos envia. O Senhor nos envia para nos atentar à causa da viúva e do órfão. O Senhor nos envia para podermos mostrar o seu amor, para sermos reflexo da sua luz aqui nessa terra. Fragmentos da sua luz aqui nessa terra. E o Senhor nos chama. O Senhor nos chama porque Ele tem um amor que nós jamais conseguiremos entender. Não tem cabimento o amor e o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Quantas vezes nós já traímos Ele?
Quantas vezes nós já dedicamos tempo a tantas outras coisas, mas nós não dedicamos ao Senhor? Quantas vezes nós nos dedicamos muito mais às coisas que alimentam a nossa carne, aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor nós deixamos de fazer. Aquilo que agrada ao coração do Pai, nós não estamos dispostos a fazer. Não estamos dispostos. Muitas vezes nós nos fechamos, nosso coração fica cauterizado. Nosso coração fica duro. A gente fica insensível com o nosso próximo. A gente não sabe o que é amar o irmão. A gente não sabe o que é se entregar para um irmão. A gente não sabe o que é servir a Deus e renunciar, porque dói. Falando um pouco de mim, gente, dói. Dói demais ter que deixar tudo hoje para poder viver algo novo no Senhor. Dói demais ter que deixar tudo hoje para poder viver algo que eu nem sei o que vai acontecer, mas que eu creio que o Senhor chamou e Ele vai cuidar. O Senhor nos chama, Ele que cuida, Ele que provê, Ele que restaura. Gente, falando por mim, eu jamais viveria com alguém que está indo viver uma vida missionária. Jamais. E é justamente esses que Deus chama. Quem não espera que vai acontecer alguma coisa, é lá que Deus te coloca. É lá que Deus vai, eu quero você lá. Eu te chamo para perto, mas eu também te envio. Não para que você fique distante, mas para que você seja meu filho, para que todos vejam e também sejam filhos. Para que se façam discípulos, filhos amados. O Senhor ama este mundo. A criação de Deus ela é perfeita. O Senhor não deixou de amar este mundo e tudo que é tem nele. Mas o Senhor deseja restaurar, porque o plano não está como o plano original. E isso não quer dizer que Deus não está no controle da história, de que Deus errou, de que Deus fez alguma coisa que escapou das mãos dele, sem querer. Não. A história está nas mãos de Deus. O Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo. O Senhor sabe exatamente aonde Ele te coloca. O Senhor sabe exatamente por que está acontecendo algo na sua vida. O Senhor sabe exatamente o momento da vida que você está passando e nunca é em vão. Tenho certeza, nunca é em vão. Tudo que nós passamos na nossa vida jamais será em vão. Jamais será em vão. Gente, por 21 anos eu morei na mesma cidade, eu conheci os mesmos amigos que estão lá em cima, aqueles moleques bravos. Eu sempre estive junto e, poxa, por 6 anos eu estive na mesma igreja. Eu tinha um trabalho estável, um trabalho que me deixava financeiramente estável. A minha casa dos meus pais, casa própria, eu nunca tive que me preocupar com nenhum tipo de mudança ou algo do tipo. Mas o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. O Senhor me enviou. Aleluia! Há 3 anos atrás, eu já falei isso daqui em pregação. Na minha primeira pregação, aliás. Hoje, inclusive, está parecendo que eu estou pregando pela primeira vez. Parece que eu estou vendo tudo novo, parece que é tudo diferente. Mas há 3 anos atrás, quando eu fui na vigília em Belo Horizonte pela primeira vez, chegou um rapaz em mim que eu não conhecia, não fazia ideia de quem era, até hoje eu sei lá qual é o nome dele. Mas esse rapaz, ele chegou em mim e falou: cara, eu vi você orando por alguém lá na frente. E quando eu passei do seu lado, o Espírito Santo me falou algo sobre a sua vida. O Espírito Santo me mostrou a sua vida. E Deus falou que vai te expulsar da sua casa. Deus falou que vai te expulsar da sua igreja. Deus falou que vai te expulsar do meio do seu convívio. Por quê? Porque pessoas ao redor do mundo precisam conhecer o Deus que você proclama. Porque pessoas ao redor do mundo precisam ouvir as suas orações. Gente, há 3 anos atrás, pode ter certeza, não tinha nada era parecido com o que é hoje. Não tinha, eu sempre me perguntei, falei isso com o pastor Júnior hoje, eu sempre me perguntei, como que eu vou ser expulso da minha casa? Você fala, o que vai acontecer? Qual é a gravidade do que eu tenho que fazer para ser expulso da minha casa? Qual que é a gravidade do que eu tenho que fazer para ser expulso da minha igreja? Para mim isso é um absurdo. Eu fiquei, gente, como que eu vou ser expulso? O que eu vou fazer de errado? Tá amarrado, misericórdia. Misericórdia, eu não vou fazer nada de errado. Mas quando o Senhor quis dizer expulsar, Ele quis dizer enviar.
Deus quis dizer enviar. Quando a gente vai ver na palavra, lá em Mateus, quando Cristo vai dizer: a seara está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, clamem ao Senhor da seara, orem ao Pai da seara, para que envie trabalhadores. Para que envie trabalhadores. Essa palavra, no seu sentido original, chamada ekbalo, ela, no sentido original, ela tem um sentido de expulsar violentamente. Expulsar com força. É o ir, mas sem direito de volta. É o ir, mas é um ir definitivo, aonde você não pode voltar por qualquer circunstância. Você não pode desistir por qualquer circunstância. E sabendo que é o Senhor que chama, a gente precisa aprender a confiar que é Ele quem vai cuidar dos nossos corações. É Ele quem vai cuidar de todas as nossas necessidades. Gente, eu posso abrir meu coração? Posso abrir assim minha vida para vocês? Posso? Gente, eu nunca lavei uma roupa na minha vida até hoje. Na máquina de lavar, não. Minha mãe sempre fez questão de fazer isso. Agradeço minha mamãe por sempre ter feito isso. Mas agora eu vou ter que aprender. Amém, Senhor. Agora eu tenho que aprender. Gente, eu nunca fiz um arroz na minha vida dentro de casa. Dentro da minha casa. Agora, tem que aprender. Deus é bom. Muito bom. Esses são os chances. Pastor. Então o Senhor, Ele nos chama. O Senhor, Ele nos envia. O Senhor, Ele quer que nós falamos desse grande amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Se coloque de pé. Nesse momento, feche os seus olhos. Comece a olhar para si nesse momento. Para si. Nesse momento eu quero fazer alguns convites. E se algum deles fazem com que você deseje mudança, com que você o deseje, eu te peço, não tenha medo. Não tenha medo. O primeiro convite que eu quero fazer aqui é para você que por muito tempo não sabia que era filho. Ou pelo menos até hoje não sabe que é filho do Senhor. E o Senhor nos chama para perto hoje. O Senhor nos chama para perto dele hoje. Se por acaso você nunca confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se por acaso você nunca se voltou ao Senhor pelo chamado dele, eu te convido a levantar a sua mão nesse momento. Nesse momento, você que nunca esteve tão perto do Senhor, mas hoje deseja essa mudança, hoje deseja receber Cristo no seu coração. Esse é o meu convite. E quem tiver esse desejo, levante a sua mão. O meu próximo convite é para você que sabe que é filho. É para você que sabe que é filho e por acaso se escondeu. Por algum motivo você se escondeu, na sua caminhada você se distanciou. Na sua caminhada, quando você viu que Deus se aproximava, você se escondeu. Porque você teve medo, porque o pecado te aprisionou de alguma forma, porque o pecado te trouxe um peso de vergonha. E nesse momento, eu convido a você que sabe que é filho, e sabe que hoje o Senhor está chamando, sabe que hoje o Senhor te chama pelo nome e diz aonde você está. Eu te convido a levantar a sua mão. Essa é uma noite de mudança. E eu digo isso não apenas para aqueles que vêm de fora, não apenas para aqueles que são de fora, mas para você que é daqui. Você já é da Ponte Sinai há muito tempo, mas talvez você esteja aqui dentro e você não se vê mais como filho, você não se vê mais como amado. Você acha que Deus não quer mais você, não quer saber mais de você, ou que você é um erro de destino, não era para você estar aqui. Mas deixa eu te dizer, esse aqui é o lugar exato que o Senhor que gostaria que você estivesse hoje.
Este é o lugar exato. Aqui é onde o Senhor marcou um encontro com você nessa noite. Eu te convido, levanta sua mão. Você que sabe que é filho, mas se afastou por causa do pecado. Mas hoje deseja voltar. Mas hoje ouviu a voz do Senhor te chamando. Ouviu a voz do Senhor te chamando e quer uma vida mudada, transformada. Você quer se sentir como filho abraçado do Senhor. Eu creio que existem pessoas aqui que sabem que são filhos, sabem que o Pai está chamando nesse momento. Se por acaso seu coração está estremecido, você está ouvindo essa palavra, saiba, o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te convidando hoje a um lugar mais próximo dele. Levanta sua mão. Levanta sua mão. O Senhor chama hoje. O Senhor convida hoje. O Senhor quer te mostrar que você é filho. Você não é objeto. Você não foi feito para esse mundo. Você não foi feito para viver de qualquer forma. Você não foi feito para viver jogado, largado. Talvez você ouviu tantas palavras contrárias na sua vida, dizendo que você não seria nada. Você é um erro de destino. Deus não ia te querer mais. Que Deus jamais iria perdoar o seu pecado. Que Deus jamais iria olhar para você. Mas hoje o Senhor olha para nós. Hoje o Senhor está olhando para você. Você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Eu te convido, levanta suas mãos. Há alguém nessa noite que deseja aceitar a Cristo? Você que deseja voltar ao lugar onde você jamais deveria ter saído, voltar ao lugar que o Senhor te chama, ao lugar de filho, levanta sua mão, eu quero te conhecer. Nós queremos orar pela sua vida. Não sinta vergonha, está tudo bem. Está tudo bem, a oportunidade é lançada hoje. Hoje, nós não temos certeza do nosso amanhã. Eu, particularmente, não tenho certeza de mais nada do que vai acontecer na minha vida a partir de amanhã. Então hoje, aproveita a sua oportunidade. O Senhor chama. Existe alguém nessa noite? Existe alguém nesse lugar? Se não existe, Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus possa ter você para sempre como um filho amado, o filho que o Senhor quer por perto, em nome de Jesus, em nome de Jesus.